antropóloga, etnóloga, museóloga, uma pesquisadora, escritora, militante da causa indígena, também foi produtora de audiovisual, fez documentários, enfim, foi uma pessoa que produziu muito e que fez importantes contribuições em diferentes áreas, né, na antropologia brasileira no século XX. E Berta Ribeiro soube escutar esse saber fazer e transpor esse saber fazer para uma escrita narrativa não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples de fazer. Significa que ela teve muito tempo escutando, olhando as pessoas a produzirem certos materiais, certos objetos. Berta, nesse sentido, foi para todos nós uma companheira intelectual e também uma companheira de atividades cotidianas, de brincadeiras, lazer. Berta tem um histórico de vida que tem vários altos e baixos, né? Berta nasce na Romênia, em Belz, que é uma região que foi anexada em 1918 à Romênia, era uma região da Moldávia. Era filha do sindicalista Motel Glaser e da dona de casa Rosa Sadovnik, irmã de Geni Glaser. O pai de Berta vem em 1929 para o Brasil e fica na comunidade judaica da Praça 11. A mãe de Berta falece na Romênia alguns anos depois, e Berta e a irmã Geni Glaser vêm para o Brasil em 1932, ficando com o pai. A irmã da Berta protagonizou, né, um caso de extradição e perseguição por anticomunismo e antissemitismo no governo Vargas, né, nos primeiros anos, antes de fato da ditadura do Estado Novo. O pai da Berta também vai ser extraditado em 1936, pouco tempo depois da filha Geni, e Berta fica sozinha na comunidade da Praça 11, aqui no Rio de Janeiro, aos 11 anos de idade. Um ano e meio depois ela vai morar com os Friedman, em São Paulo, que eram parentes do pai dela. Ela faz contabilidade na Escola Álvares Penteado, ela vai se formar como datilógrafa, né? Quando Berta conhece Darcy Ribeiro, inclusive, na década de 40, ele era estudante, né, da Escola de Sociologia de São Paulo, e Berta era datilógrafa do Partido Comunista. Darcy e Berta se casaram em 1948, foram casados até 1974. A Berta ela começa na antropologia acompanhando Darcy, né? E ela, em campo, começa a conhecer os indígenas brasileiros, e a partir daí ela resolve estudar e vai se formar na década de 50 em História e Geografia na antiga Universidade do Distrito Federal, hoje a UERJ, no Rio de Janeiro. Ela entra em 53 no Museu Nacional no estágio no Departamento de Antropologia, e em 56 é contratada como naturalista, né, e começa a trabalhar em taxonomias relacionadas aos objetos indígenas nos museus. Berta esteve em muitas frentes, trabalhou para os museus, para o Museu Nacional, para o Museu do Índio no Rio de Janeiro. Tinha um registro de museóloga que ela tirou no Conselho Regional do Rio de Janeiro em 1986. Berta trabalhou na divulgação científica, então Berta consegue fazer
grandes contribuições em várias áreas das ciências humanas. Eu conheci a Berta Ribeiro em 1978. Eu estava estudando no Colégio dos Padres, em Paricacheia, quando ela chegou numa aeronave da FAB, Força Aérea Brasileira. E nesse dia ela chegou no colégio e procurou alguém da família. E eu, quando fui já na metade do ano, de férias, das férias juninas, no mês de junho, sempre tinha as férias, eu pude conhecer melhor, eu conversei com ela. Ela fez várias perguntas, porque ela tinha uma cultura muito diferente, né? E depois eu retornei para a escola, para o internato, a missão dos Colégios dos Padres, e ela também, depois de alguns meses de trabalho, ela retornou para o Rio de Janeiro. Depois de algum tempo, sempre mantendo contato através de cartas, né, pelos correios, com meu irmão. E assim foi ele criando esse contato mais permanente, né, frequente, troca de informações. Ficou com meu irmão, conversando, melhorando mais conhecimento, porque o meu irmão, depois que ela veio fazer esse trabalho, despertou mais interesse de querer saber mais as coisas que o meu pai, meu irmão Luiz. Então eu via quando o meu pai e o meu irmão sentavam, falavam sobre essas coisas. Saiu uma obra, uma publicação de um livro. O livro se chamava Antes o Mundo Não Existia, né? O primeiro volume. Esse livro foi publicado no Brasil, foi publicado também na Itália, em outros países da Europa, durante o evento que estava acontecendo, né, um evento chamado Exposição da Cultura dos Países do Ocidente, que são das Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Né? Então, essas histórias, essas culturas estavam sendo exposição. Quem tinha obra publicada, né, eles estavam fazendo exposição. E em 1992 estava acontecendo esse grande evento. Eu e meu irmão Luiz conseguimos chegar até lá. Quem articulou essa viagem foi a Berta Ribeiro. E eu pude conhecer a cultura dos povos escandinavos, né, que são da Suécia, e conhecemos também a Dinamarca, né, os parentes deles, né, eles dos escandinavos também. E eu voltei com muitos conhecimentos. Eu a conheci em 1978, ela estava lá na região do Alto Rio Negro, especificamente em Awareté, depois ela vai para outro rio, né, para o Rio Tiquié, encontrar com principalmente a família, o clã do Luiz Lana, no povoado chamado São João, no Rio Tiquié. Principalmente ela trabalhou com os Dessana, e aí vai ter uma relação privilegiada com os Dessana, uma vez que ela esteve em campo e procurou escutar. E aí uma característica importante da Berta Ribeiro é que ela soube realmente escutar todo o que os indígenas dessa região, principalmente os Dessanas, e principalmente do clã do Luiz Lana, onde ela esteve por mais tempo, e ela pôde não só conversar com mulheres, mas também com os homens relacionados à ideia de traçado. A partir dessa pesquisa de campo, a partir dessa narrativa etnográfica que ela vai construir na sua tese de doutorado, ela vai lidar com uma outra questão que é
bem mais ampla, mas que ela coloca as bases, e justamente o trabalho de campo sobre a tecnologia do traçado vai dar uma amplitude para ela entender o que significa a produção, portanto, o saber fazer de um determinado objeto de uso cotidiano. Isso talvez seja a questão importantíssima e riquíssima do trabalho de Berta Ribeiro, onde ela vai ter diferentes noções relacionadas ao que nós poderíamos chamar de uma tecnologia indígena da produção da alimentação ou da produção de saberes relacionados a substâncias que entram no nosso corpo. Isso significa que ela teve muito tempo escutando, olhando as pessoas a produzirem certos materiais, certos objetos, objetos identitários, objetos que têm a ver com o corpo, se relacionam com o corpo, e objetos que se relacionam com as práticas tradicionais de cura. Isso é a riqueza que Berta Ribeiro coloca para nós, antropólogos que trabalhamos nessa região já há algum tempo. Berta Ribeiro foi uma pessoa bastante importante para o setor de etnologia do Museu Nacional e as coleções etnográficas da instituição. Nesse sentido, ela teve um papel fundamental no trabalho com as coleções, sobretudo de trançado, né? Que ela estudou extensamente, organizou, propôs classificações inovadoras e da qual ela fez tema para o seu doutorado na USP. Ela também fez um conjunto de atividades relacionadas à pesquisa de campo, né? Ela organizou material relativo ao Rio Negro, né? Coletou importantes peças também e foi, além de pesquisadora de campo também, ela iniciou seus trabalhos lá na região, mas também ela foi extremamente importante para outros pesquisadores que integravam o setor, dando fundamentação, apoiando, ensinando, orientando em relação ao trabalho da cultura material e da arte indígena. Ela sempre se envolveu diretamente com as questões políticas, nunca recusou prestar depoimentos, escrever textos, fazer conferências sobre temas que tivessem implicação benéfica para os próprios indígenas e eu acho que nesse sentido ela configurou um pouco a ideia de um intelectual público, né? Uma pessoa que pode ser capaz de trazer referências importantes, não só no mundo científico, mas também para causas humanitárias, causas importantes dentro da própria sociedade. Eu acho que nesse sentido o trabalho dela é um trabalho bastante positivo, que deixou marcas no Museu Nacional e na antropologia brasileira. Berta Ribeiro foi minha orientadora de mestrado na Escola de Belas Artes. Nós nos conhecemos quando eu modifiquei o tema do meu projeto de dissertação. A disciplina Arte Indígena no Brasil, ofertada por Berta Ribeiro, ela me ajudou muito, não só na definição do tema, na mudança de projeto, mas também no avanço sobre um entendimento da arte fora dos parâmetros meramente acadêmicos que imperavam até então na Escola de Belas Artes. Fiquei muito feliz de poder fundir
e de Berta Ribeiro conseguir, para mim, indicar os caminhos que levassem a uma fusão dessas duas áreas de conhecimento. A minha dissertação, então, passou a se chamar A Equação Nativista de Vicente Turrilho Monteiro, que resultou nesta publicação que aqui está. Na orelha dessa publicação eu trago um texto que a Berta escreveu do próprio punho quando deu a apresentar a versão final da minha dissertação, que eu vou ler para vocês. Francisco, : acabei de ler sua dissertação, parabéns. Se tivesse que dar uma opinião sobre a tese, diria que está boa demais, ou seja, bastante ambiciosa. Agradeço ter me escolhido como sua orientadora. Aprendi muito lendo o trabalho. Insisto que o reescreva e publique. Quando terminar, nos reunimos para uma outra conversa. Abraços afetuosos, Berta. Atendendo à recomendação de Berta, a minha dissertação foi publicada em 1999, sob o título Enfim Primitivos. Pois bem, eu também queria agora então ler mais um trecho encerrando a minha fala, em que eu agradeço, em parte, tudo aquilo que ela representou para mim naqueles anos em que tive a felicidade de conhecê-la. Um agradecimento soa como despedida. Sem querer que seja assim, é assim que parece. Despedida do tempo vivido na Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fui aluno e professora. Não estando mais entre nós, permanece vivo em mim um modelo de personalidade austera e franca, que, não obstante reconhecida internacionalmente, sabe dar atenção para todo aquele que manifesta real interesse em aprender. Saudades, Berta. Ela considerava todo mundo, homem, mulher, criança, adolescente. Ele conversava com todas as pessoas da aldeia. Falar da Berta no seu centenário é muito importante, porque a obra da Berta é uma obra que atravessa parte do século XX, mas que traz contribuições para discussões contemporâneas, discussões atuais. Berta teve uma influência nesse sentido bastante positiva entre os colegas e estudantes do Museu Nacional, apontando de um modo muito claro a responsabilidade social do cientista.